Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhor presidente, eu fiz questão. Claro que essa é uma sessão singularmente importante. Mas, senador Fernando Coelho, eu fiz questão de chegar aqui na hora que o presidente aprazou para começar os trabalhos, às 9 da manhã. 9 e pouco da manhã eu estava aqui. E eu assisti a primeira das questões de ordem, que colocou um fato que para mim significou muito, porque eu percebi que para alguns nesse plenário, o que se está discutindo aqui não é a história do equilíbrio das contas públicas, porque ela disse que porque só agora está se discutindo este assunto. Esse assunto vem sendo discutido há anos. E eu quero aqui, presidente Renan, ser uma espécie de repórter da história. Senador Antônio Carlos Valadares, Vossa Excelência foi governador, como eu fui 2 vezes, acho que Vossa Excelência também foi várias vezes, uma vez só. Quando eu vi aquela manifestação, na minha memória correu a fita gravada de um pedaço recente da minha vida pública. E enquanto eu corria a vista, eu dava de cara, senador Tasso, com o senador Cássio Cunha Lima, que tem para mim um significado especial, porque ele é filho de Ronaldo da Cunha Lima. Eu fui 2 vezes governador, e na segunda vez eu fui colega de vários governadores, mas eu tinha o meu preferido, que era o pai dele. Eu quero me referir a naquela época, senador Davi Alcolumbre, naquela época, no começo do meu segundo governo, na década de 90, 91, ocorria um fato que chocou os estados e a mim particularmente chocou muito. Foi o fechamento dos bancos estaduais. Senador Aloysio Nunes, quem viveu aquele momento sabe das aflições. O senador Tasso foi governador do Ceará. Eu, quando assumi, o Banderni estava fechado. Foi uma comoção. Fechar um banco que empregava milhares de pessoas, deixava ao desemprego milhares de pessoas qualificadas. A razão do fechamento dos bancos estaduais, o senador Raimundo Lira, o que fechou não foi o Banderni só, não foi o Paraíban, fechou o Banco do Estado de São Paulo, fechou o Banco do Estado do Rio de Janeiro, o Banco do Estado de Minas Gerais, fecharam 23 bancos, 10 fecharam e 10 terminaram privatizados. Com que objetivo? E aí é onde entra a minha preocupação com o desinteresse destas pessoas em conhecer a história do equilíbrio fiscal neste país. A atitude dolorosa do governo de então, do governo central, o Banco Central, o Ministério da Fazenda, a Presidência da República, foi cortar um ralo. Alguns estados, e o banco não fechou no meu governo, alguns estados usavam os bancos como ralos, como uma espécie de caixa onde se sacava cheque sem fundo. Os bancos recorriam ao Banco Central com redesconto e, de forma artificial, financiavam os estados que acumulavam dívidas ao longo do tempo. Fecharam 23 bancos. O assunto que nós estamos conversando hoje, tratando hoje, as pedaladas fiscais, começaram nos anos 90, com um ato traumático, o fechamento de 23 bancos. Eu me lembro, e aí vai a minha lembrança do senador Cássio Cunha Lima, da inveja que eu tive do então governador Ronaldo Cunha Lima. Ronaldo, diferente de mim, eu não consegui, eu achei que não valia a pena o esforço financeiro para reabrir o Banderni, que tinha sido fechado para evitar rombo nas contas públicas do país como um todo, passando por estado, por cada estado. Eu fiz um sobre-esforço, mas vi que não tinha finanças no meu estado para cobrir o que era preciso para reabrir o Banderni. Ele fez das tripas coração e exibiu como um troféu a reabertura do Paraíban. Eu perguntei a Cássio, valeu a pena, Cássio? Ele disse, não valeu. Foi dinheiro demais para um benefício que ao longo do tempo se perdeu. Mas ele exibiu o troféu. Ele teve mais mérito do que eu. Ele foi um guerreiro e conseguiu reabrir. Os outros fecharam, mas o objetivo que era o de conter déficits públicos foi atingido.
Muito bem, qual foi o ato seguinte? Depois do trauma do fechamento dos bancos estaduais, ocorreu um outro fato do qual eu sou testemunha. 10 anos depois do fechamento dos bancos, deputado Onix Oliveira, ocorreu uma coisa chamada votação da Lei de Responsabilidade Fiscal. O presidente da República era Fernando Henrique Cardoso, o ministro do Planejamento era Marcos Tavares, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado era José Agripino Maia. Eu participei direto da formulação, do andamento, da discussão, da aprovação, da sanção e da festa de sanção no Palácio do Planalto da Lei de Responsabilidade Fiscal. De que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal? Eu acho que é importante se ler o objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que o senador Cristóvão Buarque tinha o mesmo objetivo da atitude drástica que foi fechar os bancos, era conter o déficit público. Só que aí era uma lei para o país inteiro e remetia a obrigações, claro que nunca foram regulamentadas, da União Federal. Na Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 36, está dito: é proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controla na qualidade de beneficiário do empréstimo. Portanto, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES, jamais poderiam emprestar dinheiro à União. Nunca. Está aqui dito na Lei de Responsabilidade Fiscal. Para fazer aquilo que foi feito com o Banderni, com o Paraiban, com o Benji, com o Banespa, se era para punir, era para fechar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o BNDES. Já imaginou? Já imaginou curar a febre quebrando o termômetro? Mas para ser justo e igual, era para ter feito isso. Não fecharam o Banco do Estado do Rio Grande do Norte? Não fecharam o Banco do Estado de São Paulo? Por que não faz, constatada a agressão explícita à Lei de Responsabilidade Fiscal, por que é que não fecharam? E fica nisso numa lei só? Não, tem ferimento à Constituição Federal. Depois dizem que é golpe, é golpe, é golpe. É golpe à Constituição. A Constituição diz no seu artigo 85, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição e especialmente contra a lei orçamentária. Diz a Lei 1079 de 1950, no seu artigo 11, são crimes contra emprego dos dinheiros públicos, no inciso 3, contrair empréstimos, emitir moeda corrente ou apólices ou efetuar operações de crédito sem autorização legal. Muito bem, são os dispositivos constitucionais e legais. O que aconteceu em matéria de orçamento? Está aqui falado claramente orçamento. O que é que aconteceu para não ficarmos, senador Elmano Ferreira, para ficarmos só em 2015, que o tempo é curto, e eu preciso chegar ao final da minha fala. O que aconteceu em 2015? Uma coisa inédita. O orçamento mandado para esta casa previa um superávit de 55 bilhões. No final do ano, a proposta de revisão do superávit caiu para 119,9 de déficit. Eu nunca vi, ao longo de vários anos no Senado, nunca vi você sair de um superávit de 53 para um déficit de 120 bilhões. Por conta de quê? Aí é onde entram as pedaladas fiscais, porque este déficit aconteceu porque o governo precisou de última hora providenciar fundos para pagar as pedaladas fiscais. Precisava pagar a Caixa Econômica, ao Banco do Brasil, ao BNDES e impôs ao Congresso, não com o nosso voto, não com o nosso voto, não. Impôs votar uma sujeira, que foi uma arrumação da cena do crime, praticaram o crime e obrigaram o Congresso, não com o nosso voto, a limpar a cena do crime, oferecendo o atestado de que eles tinham cumprido a lei orçamentária, cumpriu depois de praticar o delito. A pedalada fiscal está contida dentro dessa coisa inédita, que foi você propor um superávit de 55 bilhões no começo do ano e no final do ano propor, depois de várias mudanças, propor 120 bilhões de déficit. Uma coisa vergonhosa. Muito bem. O que aconteceu? Um
pedido de impeachment. Motivado por quê? Por um fato também singular. O Tribunal de Contas da União reprovou as contas. Nunca houve anteriormente um fato como esse, rumoroso. O Tribunal de Contas da União claramente reprovou as contas da presidente. As pedaladas estão ligadas diretamente ao ferimento de um maltrato com o orçamento da República, claramente. O que é que aconteceu de lá para cá? O governo perdeu o controle da economia. Senador Ricardo Ferraço, esse é um governo que se habituou à gastança. É um hábito, é um cacuete, adquirir o cacuete. As pedaladas fiscais estão dentro daquilo que eu acabei de mostrar. 55 bilhões de déficit, de superávit para 120 de déficit. Eles se habituaram à gastança. Enquanto o país ia bem, aguentava a gastança. Eles não perceberam que num dado momento o país tinha quebrado, eles continuaram com a gastança. E para ganhar uma eleição, aí é onde vem o pecado maior. Além das pedaladas fiscais que tiveram a motivação de gastar sem ter dinheiro para ganhar a eleição, ainda imundiçaram a Petrobras, o sistema elétrico brasileiro. A Petrobras, que era uma empresa modelo por razões de ordem de corrupção e de má gestão, hoje é a empresa que mais deve no mundo, é a empresa mais endividada no mundo. Por quê? Só pelo petrolão? Não. Muito por conta de gestão, fizeram o controle de inflação, operando o preço do combustível, praticando uma loucura. Enquanto o preço do petróleo no mundo inteiro caía, o preço da gasolina aqui subia. Para salvar a Petrobras, que tinha sido imundiçada durante o período pré-eleitoral para vender combustível por preço incompatível com a realidade, para ganhar a eleição. A Eletrobras, quem é que não viu neste país o discurso da presidente Dilma propondo que ia baixar em 30% a tarifa de energia elétrica? Ganhou a eleição por conta disso. Energia elétrica é consumida por cada brasileiro. Ela entra na casa de cada brasileiro. Se entra uma coisa boa, as pessoas se movem positivamente para quem é responsável pelo ato. Só que é um ato irresponsável. O Brasil não poderia nunca fazer aquilo que ela, Dilma, fez. Tanto não podia que, passada a eleição, apareceu a malfadada, famigerada bandeira vermelha. A tarifa de energia elétrica carimbada com a bandeira vermelha, pior do que o racionamento. Não houve racionamento de energia no Brasil porque entramos em recessão. Se não teria havido recessão com racionamento de energia e energia mais cara, teria sido o caos completo, mais do que é atualmente. Eu gostaria, até porque caminho para o término da minha fala, repetindo uma coisa. Eu vou votar com toda a consciência, por razões de ordem legal, como acabei de falar, e por razões de ordem política, a favor do impeachment. Se nós tivéssemos, senador Davi Alcolumbre, o regime parlamentarista, o voto de desconfiança teria sido dado já há muito tempo. Há muito tempo. Os parlamentares teriam se reunido, o governo já não governa mais, não tem chefe da Casa Civil, não tem ministro da Saúde, não tem ministro da Integração Nacional, não tem mais nada, acabou-se, o governo não governa mais. Já teria havido o voto de desconfiança e o governo teria caído. Como não é parlamentarista, é presidencialista, existe na Constituição um item, está previsto, legal, que é o impeachment. Eu vou votar pelo impeachment por muitas razões. Primeiro de tudo, por razões de ordem legal. E depois, porque o impeachment é a única oportunidade que nós temos de repor um governo novo. Vai ser governo de salvação nacional? Não sei. Agora, governo de emergência, com melhores condições do que o atual, eu não tenho nenhuma dúvida. Vai enfrentar uma pedreira para consertar os malfeitos que os governos do PT fizeram? Vai enfrentar uma pedreira. Agora, conta com o apoio de partidos políticos que têm compromisso com a sociedade e que sabem ouvir a grande novidade deste país em matéria de política, que é a voz das ruas. O fato novo da política do Brasil é a voz das ruas, que vai continuar vigiando como vigiou o atual governo, vai vigiar o futuro governo, e com quem pretendemos continuar sintonizados, para que o espírito público prevaleça e para que o impeachment que eu vou votar
seja um fato a favor do Brasil. Fazer o impeachment, senhor presidente, me desculpe, é cumprir a lei e fazer a vontade do povo. Cumprimento Vossa Excelência, senador